gosto de passear, comprar doce, ir pro hospital e fazer tudo. Isso foi um sonho assim maravilhoso que nós conseguimos fazer. Nós temos uma escola aqui dentro para que eles possam fazer as aulas e voltar para a cidade de origem. Temos também sala para fisioterapia, lazer para eles também, temos playground, temos a condução que leva para os hospitais, que vão buscar, enfim, tudo a gente foi fazendo aos poucos e conseguindo cada vez mais. Eu tenho um tumor na cabeça que se chama craniofaringioma. E eu já fiz cirurgia, mas como não pude fazer a retirada completa, eu faço acompanhamento aqui. Como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo bem, graças a Deus. Tô com saudade de casa, não vou mentir. A gente descobriu o tumor de Letícia em 2011. Ela tinha 4 anos e foi difícil porque a gente morava no interior, poucas pessoas falavam do câncer. Tinha um tumor, mas tiraram. Outro. Ai, que bom. E tô fazendo tratamento. E ela tinha muito episódio de dor de cabeça e perdia a força, né, em parte esquerda do corpo. E era muito ruim. Então, não vou ficar aqui, tem que ir a procurar outro lugar mais perto, e o lugar mais perto foi Brasil. O primeiro problema deles era esse, que eles não conseguiam lugar para ficar em São Paulo, porque teriam que pagar hotel, pensão, o que fosse, e não tinham recursos para isso. A gente, para ter uma ideia, a gente morou aqui por 2 anos sem ir em casa. A gente fala que aqui é a nossa segunda casa, né? Porque se não fosse a casa, talvez a gente teria abandonado o tratamento até mesmo lá no começo, né? Então a gente fala que realmente a casa de apoio é um apoio, né? Eu não conhecia ninguém, não tinha onde ficar. Eu só arrumei malas, procurei todo permisso de sua pai para sair do país com ela, arrumei tudo, documentação que deram para mim os neurologistas lá na Bolívia e vim para cá, porque em meu país não se vê isso, não se olha. E mesmo que aqui tem esse apoio que eu posso legar aqui e ter onde ficar, é só Deus. O objetivo é que nenhuma criança consiga ficar sem o tratamento. Nós queremos que ajudá-las, todas. E já falando português desse jeito? É. 5 vezes? Sim. 5 meses. Muito bom. E ela também. Ela fala melhor que eu, ela me ensina. Mas não é assim. Então, como é? Ela me ensina. Não, meu filho. Pode dar um abraço na mamãe? Quer dar um abraço? Sim. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer aqui toda a comissão organizadora, né, do Todos Juntos contra o Câncer, a Abrale por essa oportunidade e para a gente reservar aqui um espaço para a gente conversar sobre odontologia. Então, tem gente presencial, tem gente em casa, né? Eles vão até colocar um QR Code aqui, depois no meio a gente vai lembrar que é para vocês, se tiverem dúvidas, né, só mandar via QR Code. Quem tiver presencial pode falar aqui também a dúvida. Quem tiver em casa, manda aí via QR Code, mas quem tiver aqui também pode ser via QR Code. Tá? Né, agradecer aí a oportunidade da gente conversar sobre odonto. Só para a gente... Eu sei que tem paciente, tem profissional, tem dentista aqui? Dentistas, pacientes, né?
Então, isso é importante porque daí a gente vai aqui ajustando a linguagem e acho que o mais legal é muito rico, né? Quando a gente pode juntar profissional junto com o paciente, discutir um pouquinho, o nosso foco vai ser aí a odontologia durante toda a jornada do transplante de medula óssea. Então, acho que fica muito rico essa possibilidade da gente discutir, talvez a gente fale coisas aqui que vocês consigam até pontuar melhor pela visão de vocês. Fisioterapeuta. Legal. Perfeito. Entendi. Muito bom. A gente trabalha muito com a físio também, muito junto. Na verdade, toda a equipe multi é fundamental, especialmente no transplante de medula. Então, muito bom ter aí esse mix para que a gente possa começar aqui, conversar e seguir juntos. Aqui a gente tem um pouquinho mais de uma hora e meia aí para estar junto. Então, vamos lá. O QR Code vocês colocaram aqui já? Só para quem depois em casa, né, quiser deixar registrado. E ao longo da palestra eu vou lembrando ali, especialmente para quem está em casa, para poder também mandar as perguntas para a gente. Quem está aqui no presencial também depois pode perguntar aqui para a gente diretamente, tá bom? Vamos lá, então, começar e falar um pouquinho aí, né, da odontologia nessa jornada do pré ao transplante. Só para me apresentar, né, eu conheço aqui algumas pessoas, né, a gente tem carinhas conhecidas aqui, tem gente que está no online que já mandou falando que está assistindo a gente também, mas eu sou a Letícia, sou cirurgiã dentista. Estou nessa área e na verdade, completou 20 anos. Né? Eu me formei na faculdade, logo, um pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer a atuação do dentista no hospital. Isso não é tão comum na odontologia. Né? Agora, a gente tem ali já faculdades que têm odontologia hospitalar no currículo. A gente começa a entender que, muito além da odontologia hospitalar, essa relação saúde bucal, saúde geral, o quanto a boca gera problemas cardiovasculares, problema, né, no pulmão, pneumonia. Tem já artigos mostrando que tem questões odontológicas que são gatilhos de demência. Então, agora a gente já entende um pouco mais do que há 20 anos atrás, quando a gente começou, o quanto a boca impacta no corpo e o quanto o corpo também impacta na saúde bucal. Né? Isso é uma coisa que está mais claro agora. Mas há 20 anos atrás a gente começou, eu fui para o Einstein, tive a oportunidade de entender ali como é que era esse atendimento no hospital. Né? Na faculdade eu não tinha tido muito sobre esse assunto e acabei me apaixonando pela dinâmica do atendimento hospitalar. Né? Acho que os dentistas hoje também já estão mais habituados a trabalhar em equipe multiprofissional. Né? Cada vez mais a gente vem conversando sobre isso dentro da odontologia, mas naquela época era muito mais separado. E aí acabei me apaixonando por essa dinâmica, fui fazer o mestrado, doutorado na área, fiz especialização em pacientes especiais, né? Habilitação em laser terapia, e agora faz aí 20 anos que a gente tem um serviço, depois a Fernanda vai se apresentar aqui, mas nós duas coordenamos o serviço de odontologia hospitalar lá do Einstein. Né? A Fê, na verdade, que me convidou para o hospital, lógico, como vocês podem ver, sou muito mais nova que ela, né? Então, ela que me levou ali para conhecer e ter a oportunidade de entrar no hospital. E aí a gente construiu um serviço que começou com a oncologia, começou com o transplante, então a gente tem um carinho muito grande por esse tema, que acabou virando o nosso case, a nossa entrada no hospital, a nossa linha de pesquisa principal. Né? Então, o transplante de medula é uma área que a gente gosta muito. E aí, depois, a gente começou pelo transplante, evoluiu, foi para outras áreas da oncologia, para a UTI, para o transplante de órgãos. E hoje a gente tem um serviço grande de odontologia lá dentro do Einstein, dentro do hospital, voltado de uma maneira geral aí para os pacientes que têm doenças, né, crônicas, doenças graves. A gente acaba atendendo esses pacientes. A gente tem toda uma área de pesquisa, de ensino, com pós-graduação na odontologia hospitalar. E hoje o Einstein tem a graduação de odontologia também. Né? Então, eu sou responsável lá pela graduação de odonto. Fê, quer se apresentar? Quer me apresentar? Eu sou a Fernanda, prazer. Também estou no hospital aí há bastante tempo. Me formei em 99 e logo que eu me formei, eu fui fazer uma pesquisa. Na verdade, a história é que um tio ficou doente, ele teve um câncer de intestino e ele teve mucosite. E meu pai, que é dentista e trabalha há muito tempo com laser, na época tratou esse meu tio com a laser terapia na mucosite. Que nem, na verdade, existia um protocolo certo ali, né? Isso a gente está falando de 2000, né? 99 e 2000. E aí, logo depois disso, um outro amigo dele, o professor César Migliorati,
que trabalhava no Sírio-Libanês, na medicina bucal de lá, acabaram conversando sobre mandar alguém para o Fred Hudson, um hospital de referência que tem lá transplante de medula óssea, para fazer um estudo duplo cego randomizado na área do laser, para começar a entender os parâmetros, os melhores parâmetros para se utilizar. E nisso, eu, recém-formada, acabei sendo enviada para lá. Então, fui para lá, fiz a pesquisa de mestrado, nos Estados Unidos, desculpa, e para Seattle, nos Estados Unidos. Fui para lá, fiquei quase 2 anos fazendo essa pesquisa, né? Foram 70 pacientes incluídos, era um duplo cego randomizado, que eu acompanhei durante todo o transplante, e, na verdade, foi minha inserção na área do transplante, porque, antes disso, na faculdade, eu não tive quase nada, diria que tive muito pouco, tive só pacientes com necessidades especiais, mas nada de oncologia. Então, quando eu cheguei lá, eu não conhecia o que era transplante de medula óssea, nem quimioterapia, nem nada. E me apaixonei pela área de uma forma difícil, porque para mim não foi muito fácil, né, entender aquilo tudo na marra. E quando voltei, fiquei um tempo num outro hospital, e aí, em 2003, fui bater na porta do diretor clínico do Einstein, que era o doutor Nelson Ramschlacker, e que até hoje a gente trabalha junto, e ele falou que todas as portas estariam abertas e que a gente poderia começar a conhecer os pacientes de lá e ver como era. Aí levei-o trabalhar comigo, lá em 2004, né? E a gente acabou seguindo aí essa área. Então, realmente, transplante de medula óssea é a nossa área querida, que a gente estuda há muito tempo, tem várias pesquisas nessa área, gosta muito, tem um carinho especial pelo paciente nesse momento, né? Que é um momento que a gente acompanha muito, e vamos falar um pouquinho, né? É sobre isso aí. o nosso Então, acompanhamento. a ideia aqui da nossa tarde é a gente conversar desde o pré, né, transplante, a partir do momento que o paciente vai ser indicado para o transplante, até o pós. Então, vamos passar durante todos quais são as questões odontológicas. A odontologia no transplante de medula óssea, especialmente, ela tem que ser extremamente presente, né, porque a gente tem necessidades no pré, durante e pós. E a gente vai contar um pouquinho. Pode passar. Cadê o passador? Eu passo aqui. Melhor. Muito bem. Então, assim, né, na verdade, só para a gente contextualizar e entender um pouquinho mais da terapia mesmo, o transplante ele vem crescendo a cada ano no Brasil, porque são inúmeras as indicações. Às vezes a gente lembra do transplante, né, muito aí por conta das leucemias, dos linfomas, do mieloma múltiplo, né? Então, diversas doenças que vão levar à falência do sistema hematopoético, mas tem outras necessidades também. Tem algumas doenças hereditárias de células sanguíneas, então determinado tipo ali de anemia, às vezes algum tipo de anemia falciforme, né? Tem doenças autoimunes, então esclerose múltipla eventualmente tem a sua indicação, né? A gente tem aí algumas outras indicações. A imunodeficiência combinada grave, então às vezes algumas crianças nascem com deficiência, especialmente ali no sistema imunológico, e dependendo, né, dessa imunodeficiência, a indicação é o transplante. Então, nos últimos anos, se ampliou bastante o uso dessas terapias para um grupo maior de pacientes. Então, isso acabou resultando mesmo no aumento do número de transplantes. E mais que isso, né, foi se entendendo que muitas vezes era melhor dar menor ciclos de quimioterapia e depois já consolidar, por exemplo, com um transplante de medula. Foi se evoluindo com a técnica ao longo do tempo, e aí essa terapia acabou, então. E a cada ano, se a gente vem acompanhando os números, teve uma queda, obviamente, na pandemia, né, que estava só aumentando durante a pandemia. Teve uma queda, que muito ficou represado, e agora, já faz um tempo, já voltou a crescer de forma aí exponencial. Então, o que é, né, de fato? Na verdade, independente se esse paciente vai ter alguma neoplasia hematológica maligna, se ele vai ter uma leucemia, um mieloma, um linfoma, ou se ele vai ter uma imunodeficiência combinada grave, né, ou uma esclerose múltipla, independente do que ele tiver, ele vai ter que obrigatoriamente receber altíssimas doses de quimioterapia, né? Talvez essa seja a grande diferença ali. Às vezes o paciente pode até receber o mesmo tipo de quimio, num ciclo de quimioterapia, por exemplo, e no transplante de medula. Mas o que difere, de fato, é a dose. A dose no transplante ela é extremamente alta, né? Muito mais alta do que em ciclos anteriores. Por isso que em ciclos anteriores o paciente recebe a quimio, aí cai um pouquinho ali a imunidade, depois sozinho ou eventualmente precisa ali, né, de algum estímulo, mas
uma injeçãozinha que já vai fazer o granuloquine, por exemplo, que vai fazer de novo o paciente ficar com os níveis próximos da normalidade, do hemograma, aí ele recebe a químio, cai de novo, volta de novo. No transplante, não tem como. A partir do momento que ele recebeu essa químio, a ideia é deletar as células ali da medula óssea. Então, ele precisa receber célula dele mesmo ou de alguém, né, para conseguir voltar ali a ter os seus níveis normais de leucócito, de plaqueta. Tá? Então, essa é a grande diferença entre um ciclo de quimioterapia. Obrigatoriamente, vai ter a químio. Pode ou não ter a radioterapia. Né? Então, a depender da doença, do protocolo que vai ser realizado, aí sim o paciente vai poder, vai também receber a radioterapia, que não é localizada, ela é uma rádio ali de corpo inteiro que a gente fala. Tá? Como a gente falou, qual que é a consequência? Recebeu essa quimioterapia associada ou não à radioterapia, o que vai acontecer é que ele vai ter uma aplasia da medula óssea, uma aplasia total. Então, de repente, ele entrou ali no transplante com 10 mil leucócitos totais, né? Às vezes 3.500 neutrófilos, por exemplo, isso vai caindo, 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 de modo que ele chega no momento que a gente não consegue nem quantificar o neutrófilo. Né? Então, tem uma aplasia completa ali da medula óssea. E é justamente isso que depois a gente vai cuidar durante o transplante, porque vai gerar uma série de possibilidades de intercorrência. Né? É a hora que o paciente pode, por conta de tudo isso, ter mais risco de sangramento, porque a plaqueta vai estar muito baixinha. O paciente pode ter mais risco de infecção, porque ele não vai ter neutrófilo. Né? Então, isso vai acontecendo. Como a gente estava falando, né, o transplante pode ser autólogo, quando a pessoa vai receber a sua própria célula. Então, eu tive um diagnóstico aqui de linfoma, né, vou fazer meu tratamento, entrei em remissão, aí eu vou entrar naquele período para mobilizar, ou seja, eu vou coletar minha própria célula. Vai congelar, né? E depois eu vou ali receber essa químio em altíssimas doses e aí vou receber a minha própria célula. Isso é chamado de transplante autólogo. E pode ser também um transplante de um doador ali compatível, que é chamado transplante halogênico, quando eu vou receber as células de uma outra pessoa. Tá? E pode ser aparentado ou não aparentado. Se for alguém da minha família, eu vou chamar de um transplante halogênico aparentado. Alguém que não é da família, não aparentado. E nos últimos anos, o que a gente faz muito é o chamado haploidêntico, porque conseguiu se identificar quais eram os principais alelos compatíveis entre as pessoas e o que interferia de fato no transplante. Isso mudou o panorama do transplante, porque às vezes eu precisava achar alguém que fosse totalmente compatível comigo. Agora, entendendo quais são de fato esses alelos, esses genes que fazem a diferença na histocompatibilidade, eu consigo achar alguém que seja 50% compatível nesses principais alelos. E aí é muito mais fácil, por exemplo, o pai com o filho com a mãe, um primo com outro primo, um irmão com outro irmão. Isso aumentou muito a chance de doação de medula. Né? E aí a gente começou também a observar que se tinha medo, será que ia ter mais rejeição? Será que ia ter mais efeito colateral? E começou -se a entender que não, que existem mecanismos para ter um controle, que tem situações que isso é até mais indicado. Tá? Então, é uma modalidade de transplante que vem aí sendo cada vez mais utilizada. Para doar fonte de célula, né, ela pode ser diretamente da medula óssea, e aí, normalmente, o paciente precisa ir para um centro cirúrgico, vai ter uma sedação, e vai pegar, por exemplo, do ilíaco, do externo, e vai fazer uma punção lá direto na medula óssea e vai retirar essas células para fazer a doação. Pode ser via sangue periférico, em que o paciente vai para um banco de sangue, por exemplo, e vai coletar essa célula como se ele estivesse doando plaqueta. Tem um estímulo, lógico, para você aumentar muito o número de células desse doador, e aí ele vai para o banco de sangue e coleta ali as células. E vem caindo um pouco em desuso, mas existe também a possibilidade de ter a doação via cordão umbilical. Né? O cordão, a questão é a quantidade também de células. Então, para um adulto, por exemplo, às vezes precisava achar 2 cordões compatíveis entre si, compatível com a pessoa, demora mais para ter a pega. Então, depois da possibilidade do haplo, às vezes se prefere ter um haplo do que um cordão que vai demorar muito para pegar e que vai ser mais difícil. Né? Então, caiu um pouquinho em desuso, mas é um tipo de fonte de célula. O doador, a gente falou, e a intensidade do condicionamento, que é essa químio, e pode ou não estar associada à rádio, a gente até fala, olha, pode ser mieloablativo ou não, mas, na verdade, é sempre com uma intensidade muito grande. Tá?
Qualquer tipo de transplante, quer seja autólogo, quer seja um transplante alogênico, vai seguir este modelinho aqui. O paciente vai ter uma fase primeira, que ele internou, vai começar o transplante. Ele vai receber o condicionamento. O que é o condicionamento? É a quimioterapia, que pode ou não estar associado à rádio. E isso a gente fala que é um D-. Existem protocolos, por exemplo, para um mieloma múltiplo, que é 2 dias de melfalano. Então, é D-3, D-2, D-1 descansa, D0 recebe as células. Existem protocolos, busulfano e fludarabina, que são D-8, D-7. E aí ele vai recebendo a químio, tem o descanso, e aí depois recebe a infusão. Então, isso vai variar de acordo com a doença e com o protocolo, mas o primeiro momento é sempre o condicionamento, com químio e rádio D-. D0, sempre infusão das células. E aí a infusão da célula vai ser ou do próprio paciente, autólogo, ou do doador. Tá? E aí a gente começa a contar o D+, D+1, 2, que a gente chama um período mais crítico, porque é de fato onde vão aparecer os efeitos colaterais. É onde o paciente vai ficar neutropênico, não vamos conseguir quantificar quanto neutrófilo ele tem. Tá? Então, a gente vai até ele conseguir ter uma recuperação, que a gente fala que é quando ele tiver novamente 500 neutrófilos, aparecer ali no sangue periférico, 500 neutrófilos de novo, e ele sustentar isso por 2, 3 dias, a gente fala que houve a pega da medula, o sucesso dessa primeira etapa aí do tratamento. Tá? Então, sempre vai ser assim. E aí entra a odontologia dentro deste processo, que a gente falou aqui para vocês, que é onde a gente tem aí o carinho, é a nossa linha de estudo, tá? E é onde a gente precisa acompanhar o paciente desde o momento da indicação para o transplante. Na fase que a gente chama de pré-transplante, que é essa primeira fase ali, o paciente normalmente não está internado, ele já teve a indicação, às vezes ele teve o linfoma, por exemplo, fez o ciclo de químio, coletou as células, teve alta ali, e aí ele está se organizando para internar, para, de fato, iniciar esse processo de condicionamento, infusão, e neutropenia e pega. Neste momento, o que é fundamental? O mais importante, na verdade, do dentista vai ser avaliar a condição bucal do paciente e entender se tem alguma questão do ponto de vista odontológico que pode afetar o sucesso do tratamento, aumentando o risco de infecção. Imaginem um paciente com 0 neutrófilo ter uma dor de dente no meio do transplante. Que ele não pode nem sair, ali o recomendado é que não saia para fazer um exame, imagine para um consultório. Se a gente tiver que fazer uma extração de um dente, como que vai ser esse reparo? A chance disso disseminar. Então, tem uma série de questões importantes ali do ponto de vista odontológico que a gente precisa olhar nesse momento e entender se a gente precisa fazer ali alguma intervenção. A gente usa esse momento também, para já contar para esse paciente, porque os pacientes às vezes vêm com muito receio, especialmente da mucosite. A Fê vai falar bastante que é o efeito colateral mais importante do transplante de medula óssea, sem dúvida nenhuma, o mais prevalente. E o que os pacientes chegam falando, mas eu já falei, eu já sei, alguém já fez, teve mucosite, não comeu, foi muito ruim. Então, os pacientes chegam com muito receio de como vai ser, e é importante a gente explicar, olha, é mesmo, é um efeito, mas existem maneiras da gente prevenir. Se a gente não conseguir evitar 100%, a gente consegue minimizar muito. A gente vai te acompanhar todos os dias. Tá? Então, a hora que você já conta para o paciente os principais efeitos, mostrando que tem uma série de possibilidades de tratamentos ou preventivos, especialmente, ele já fica mais confiante e seguro para enfrentar todo esse momento. Tá? O que é muito legal e que a gente tem que cobrar de todos os lugares? A própria Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea do Brasil, ela tem um guideline, a gente escreveu, eu e a Fernanda, a gente teve a oportunidade de participar das 3 fases, são 3 guidelines, um para o pré-transplante, um para o durante e um para o pós. A gente juntou um grupo de dentistas que já trabalham nessa área há bastante tempo e a gente escreveu um guideline que foi publicado e validado pela sociedade para falar a importância e como que a gente precisa fazer esse acompanhamento. Então, muitos médicos que às vezes ainda falam, não tenho dentista, então vamos pular essa etapa, não vai. Isso está validado pela Sociedade Brasileira, a gente tem aqui os guidelines que já falam. No pré, ele vai falar exatamente o que eu estou falando. Olha, a gente tem que fazer uma anamnese detalhada antes de começar o condicionamento.
né? Tem que entender a história odontológica desse paciente, ver se ele tem qualquer tipo aí de alteração importante, entender, né, com o exame clínico se eu vou precisar, de fato, ter um exame de imagem, preciso de uma radiografia panorâmica, né, pelo menos, posso tirar uma radiografia periapical, aquela pequenininha no dentista, ou vou ter que precisar de um tomo, porque está uma coisa que eu estou com muita dúvida, talvez tenha uma fratura aqui, eu não estou conseguindo diagnosticar. Então, assim, que tipo de exame de imagem eu vou precisar pedir, né, para poder fazer, então, um plano de tratamento para esse paciente, para que tenha menor intercorrência durante o transplante. E a gente discutiu mesmo todo um fluxo para isso, né, em que a gente falou, ó, o paciente não tem foco de infecção que vá ter algum tipo de comprometimento importante? Ok, está liberado para ir para o transplante. Foi identificado um foco de infecção? Então, ele vai passar aqui para a gente discutir, né? Entender se ele vai precisar de profilaxia antibiótica ou não, qual é a quantidade, né? Se é um paciente, por exemplo, que tem uma síndrome mielodisplásica. Então, já tem, por exemplo, de base, não tem neutrófilo, ou está muito baixo, está abaixo de 1000, por exemplo. Então, é importante, se eu for fazer uma extração, discutir com o médico e fazer uma profilaxia antibiótica endovenosa, não só oral, porque tem menos que 1000 neutrófilos, mas não posso deixar o foco de infecção lá, né? Outros estão no melhor momento. A gente sempre fala que um pouco antes do transplante é o melhor momento do paciente, né? Que ele está bem, está fortalecido para conseguir entrar nesse novo processo, que a gente sabe que ele tem ali uma agressividade maior, mas que cada vez mais, né, com tudo que todas as equipes multis fazem, ele consegue ir muito bem, né? Então, é importante a gente entender aí tudo isso, tá? E aí, né, vem vários casos que a gente acaba acompanhando e discutindo com o paciente. Ah, vale a pena? Não vale? Casos simples, por exemplo, de pacientes que vêm com algumas contenções, só que é difícil de higienizar, né? Às vezes pode ser um ponto que vai sangrar mais, a gente sabe que a plaqueta vai cair bastante. E mais que isso, às vezes o paciente vai com a língua. Como tem um pouco de edema, né, aumenta um pouco o volume da língua, a mucosa, um pouco edemaciada durante o transplante, é comum o paciente ficar com a língua e, às vezes, pode ser um ponto de machucar mesmo, né? Então, a gente fala, vamos fazer uma profilaxia, remove a contenção por enquanto, que ela vai conseguir fazer uma higiene melhor, menos risco de sangrar, de acumular biofilme, né? Então, são coisas simples. Casos assim, por exemplo, que a gente fala, olha, não dá para liberar esse paciente para ir para o transplante, precisa fazer uma profilaxia antes, está com muito biofilme, até para eu poder fazer uma avaliação mais clara e entender se ele tem alguma questão odontológica. A gente sabe, mais que ninguém, que um paciente que vai para um transplante de medula óssea, ele tem muitos exames para fazer. Ele tem, às vezes, uma listinha de 60 exames pré-transplante. Tem uma agenda, às vezes, que é uma semana em casa antes de internar, né? E é um momento que, assim, poxa, eu estou confiante, mas ao mesmo tempo estou com medo. Será que eu vou sair? Será que eu não vou sair? Né? Então, ele quer organizar a vida. Então, é lógico que a gente não vai fazer nenhuma intervenção se, de fato, não for necessária. O que a gente conversa com o paciente a gente vai fazer o que realmente vai ter ali algum impacto, né? Então, aqui eu falo, tem que fazer uma profilaxia, né? Outro caso, o paciente não queria fazer essa extração, porque ele usava uma removível, e o dente aqui era apoio da prótese. E se eu tirasse esse dente, ele ia ficar sem a prótese. Então, a gente tem que conversar com o paciente o quanto isso pode ser prejudicial. E depois, fazendo a extração, a gente vê que realmente era um dente que estava muito comprometido e que precisava fazer o procedimento antes, porque corria o risco de ter uma infecção muito maior durante o transplante, né? Outras questões que a gente também, às vezes, fica deparando, poxa, tem um dente ali que, às vezes, tem uma inflamação, que a gente chama da pericoronarite, não está totalmente erupcionado, faço só a gengiva, removo aquele capuz gengival, aí o paciente fica com dor, desconforto, não resolve, extrai o dente, mas é um siso, né? O reparo demora. Então, também a gente tem que entender, né, qual é o tempo hábil que eu tenho para poder fazer esse procedimento. Então, quanto antes os médicos conseguirem, né, ter esse fluxo estabelecido, lá no nosso serviço a gente tem um fluxo pré-TMO. A partir do momento que esse paciente é indicado para o transplante, né, então ele já sabe, isso pode ser ao diagnóstico, isso pode ser no meio do diagnóstico, no meio do tratamento, aliás, isso pode ser mais para o fim, vai para uma lista, né, vou procurar doador,
ou vai ser autólogo, eles já nos sinalizam, porque daí a gente já se organiza para fazer isso com tempo hábil, né? E não fica corrido ali para o paciente, porque às vezes você tem um dia, uma semana. Quando a gente começou o serviço, né, em 2004, 2005, 2006 foi quando a gente mudou, a gente via esse paciente no leito, primeiro dia, internou para começar o condicionamento. Aí a gente fazia uma avaliação. E aí tinha um dente para extrair. E era muito difícil, porque... E agora? Está tudo organizado para o transplante. Para tudo? Né? Não para tudo? Então, a gente começou a conversar ali, falou, a gente precisa, especialmente a odonto, precisa ver antes, né? Porque a gente precisa ter esse tempo para poder fazer essas adequações. Tá? E isso está já descrito e validado naqueles guidelines. Então, também nos fortalecem, né, para a gente conversar com toda a equipe médica. Então, esses são alguns exemplos aí do pré-transplante. E aí, depois vem um momento que o paciente vai passar pela fase do pós-transplante, que é aquela hora que ele não sabe o que vai acontecer, está inseguro, né? Fala como é que vai ser meu dia a dia, né? Vai ter alterações diárias. E aí, no nosso protocolo, então, a gente já fala, precisa acompanhar esse paciente todo dia. Então, tá ligado, né? Então, é nesse momento que o paciente está inseguro, ele tem medo, ele tem muitas dúvidas. Então, nosso protocolo é essa avaliação diária devido a essas alterações que ele apresenta todos os dias. Aqui também a parte 2 do consenso, como a Letícia falou, né, da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Alfa. Então, a gente também participou da segunda fase, que é essa fase durante todo o transplante. Então, o paciente teve a avaliação inicial, onde foi o objetivo principal é remover os focos de infecção, ele entra para o transplante, ele é internado, e aí começa toda a fase do transplante propriamente dito. Uma coisa muito importante, a gente fala que o dentista é essencial, né? A gente tem que defender isso, que ele é essencial neste momento, mas a parte do paciente também é muito importante. Então, a gente pode usar toda a tecnologia existente, todos os melhores produtos, mas o paciente precisa nos ajudar, e isso vem da higiene bucal. Então, eu vou falar mais para frente que a gente utiliza laser, utiliza enxaguatórios e tudo mais, mas ele precisa ajudar a escovar. Então, uma escovação diária, a gente orienta sempre com a cabeça pequena, uma escova com a cabeça pequena, cerdas macias. Fio dental, para aquele paciente que utiliza o fio dental de rotina, eu já utilizo todos os dias, pode continuar utilizando o fio dental, porque a gente sabe que, para complementar a higiene bucal, a gente precisa do fio dental, não adianta só a escova. Então, a gente libera para ele continuar escovando. Lógico, vão ter dias que ele vai estar com plaqueta muito baixa, que pode ser que ele sangre um pouco mais, a gente suspende nesse dia, mas depois retoma ali o uso do fio dental. E agora, aquele paciente que só usa fio dental quando vai na churrascaria ou quando fica ali a carne presa, não pode, né? Não é nesse momento que ele vai aprender a usar o fio dental, porque também ele causa trauma, então isso pode incomodar muito mais o paciente. Então, é uma indicação muito cautelosa quanto ao fio dental. O enxaguatório é um complemento da higiene, então a gente tem diversos enxaguatórios e marcas comerciais, né, no mercado. Nós gostamos muito, e tem muitas pesquisas com os enxaguatórios enzimáticos, porque a saliva ela não altera só em quantidade, o paciente ele não fica só com a boca seca, mas ela também altera em qualidade, e para isso os enzimáticos eles ajudam muito. Tem um custo mais alto, mas eles são muito efetivos. Então, onde tem condições, onde tem possibilidade de utilizar esse enxaguatório, a gente também vê bastante diferença. Hidratação labial, então, desde a hidratação bucal, porque os pacientes vão apresentar uma xerostomia, uma hipossalivação, então, sempre está hidratando a boca, né, internamente, e o lábio. Também existem diversas marcas, então, desde uma manteiga de cacau até um Ceralip, um Bepantol, um Dawicare, a gente tem várias no mercado para utilizar de hidratante. Sempre motivar, porque tem dias que o paciente está super animado e tem dias que ele está cansado, né, que ele está desmotivado. Então, é orientação, olha, precisa escovar, e reforçar que você tem placa, explicar por que essa importância tão grande de escovar o dente todo dia, mais do que uma vez, né? Escovar a língua também, então precisa sempre estar incentivando e mostrando a efetividade e a melhora, e como ele vai ficar melhor também no dia a dia com essa escovação e com esse controle do biofilme.
A xerostomia e a hipossalivação, como eu falei, então a ingestão de água, a gente também tem sempre, né, o apoio, trabalha junto com a nutricionista, que também está ali conversando, passando todas as orientações para o paciente, as salivas artificiais, gel ou spray, vai depender do paciente, a gente não tem uma melhor, mas muitas vezes a gente indica um gel, o paciente se adapta mais com spray, então é muito da adaptação do paciente. Até das marcas comerciais que tem no mercado, às vezes a gente começa com uma, mas depois ele fala, estou enjoado, não aguento nem olhar para a cor do enxaguatório. Aí a gente muda para outra e assim vai tentando para o paciente ficar bem durante todo esse período durante o transplante. Alterações na língua, então, às vezes, ele pode apresentar uma língua com características diferentes, que em algum momento ele pode se assustar e achar que tem alguma coisa, ou não, pode ser só uma despapilação daquela língua, ele pode ficar com alteração de paladar, então isso também é outro ponto importante, porque essa alteração de paladar tem um impacto na alimentação desse paciente. Então, aqui uma língua mais despapilada. Hoje a gente tem uma dentista da nossa equipe, que foi a tese de doutorado, que foi a laser terapia para prevenção aí da alteração de paladar. Então, hoje nós seguimos o protocolo também, fazendo uma irradiação no dorso da língua, bordo de língua, que é bastante importante. As alterações comuns que esse paciente pode apresentar, como a linha alba, língua crenada, é muito comum o paciente ter essa alteração. Por quê? Ele vai sofrendo ele vai tendo um edema, ele está com muito corticóide, muito hidratado, muitas medicações, e ele acaba ficando um pouco mais edemaciado. E a língua também aumenta de volume. E a língua aumentando de volume, ela vai ficar com todo o contorno dos dentes, que é o caso dessa aqui, né, que a gente vê, isso aqui é o contorno dos dentes. Então, isso não tem uma alteração que está com dor nessa região. Só que, se ele tiver algum bordo cortante aqui, isso já é motivo para ulcerar essa lesão, essa língua. Então, naquela avaliação pré que a Letícia falou, além de tudo que a gente faz de focos de infecção, a gente também avalia se tem aqui algum bordo cortante. Que, às vezes, um alisamento nesse dente, que ele não sentia nenhuma alteração antes de estar nessa fase de neutropenia, aqui ele pode ter uma alteração pela língua estar mais edemaciada. Então, a avaliação clínica do paciente no pré é importante por diversas razões. Infecções. Esse paciente ele vai estar neutropênico, ele pode apresentar infecções oportunistas, então fúngicas, virais e bacterianas. E muitas vezes é o dentista que faz o diagnóstico inicial disso, porque a boca pode ser a ponta do iceberg. Então, às vezes, ele está com infecções que a gente observa ali no palato, por exemplo, que tem uma placa esbranquiçada, que a gente tira com uma espátula de madeira, característica de cândida, né, de uma infecção fúngica. Iniciamos com uma nistatina, uma solução oral, que o paciente começa a fazer um bochecho, conversamos com a equipe médica, muitas vezes eles já estão, lógico, com as medicações profiláticas, né, que eles já entram com antifúngicos, antivirais, antibióticos profiláticos, mas eles podem apresentar essas alterações. E aí, nesses casos, precisa mudar essa dose da medicação para terapêutico. Nesses momentos, em alguns casos, a gente faz raspados, faz culturas, faz avaliações, exames complementares para fechar o diagnóstico, se for necessário. E aí, também infecções virais, né, bacterianas, é muito comum esse paciente apresentar, e a nossa rotina é utilizar a terapia fotodinâmica. Então, em casos de infecções em cavidade bucal, a gente utiliza a terapia fotodinâmica com laser de baixa intensidade. Outras alterações, às vezes o paciente, pela plaquetopenia, ele pode traumatizar, às vezes até a escova, está escovando, bate a escova na mucosa, ou vai comer alguma coisa, vai morder, traumatiza mucosa, língua. Pode ter uma simples petequia, que a gente entra no quarto, o paciente fala, nossa, olha como está minha boca, como ela está diferente. A gente olha e fala, não, é porque a plaqueta está baixa, é normal, hoje está assim, amanhã pode ulcerar. Então, vamos acompanhando e orientando esse paciente, porque muitas vezes ele entra em desespero por uma alteração em boca, que é normal e que não vai causar nenhum problema, porque estamos controlando. Então, é sempre tentar achar e resolver o problema logo no início, né? Não deixar aquilo se alastrar. Às vezes, a gente tem áreas maiores, né, de hemorragia, então também pode acontecer. Às vezes, o paciente tem o trauma, forma como se fosse uma bolha de sangue, e a gente já orienta.
olha, não tem o que fazer, essa bolha ela pode tanto regredir e você não vai sentir nada, pode romper e pode ser que de manhã você acorde com sangue no travesseiro, ou quando você for escovar, saia sangue, o paciente já está esperando alguma coisa. Então, não é aquela preocupação de foi escovar o dente, saiu sangue, entra em desespero. Não, realmente, a dentista veio, ela me falou que poderia acontecer isso. Então, isso vai ajudando o paciente a ficar mais seguro durante todo o processo. Alterações, que em alguns casos é difícil a gente fechar um diagnóstico clínico. Então, precisa também exames complementares, a discussão com a equipe médica, mostrar os casos, a equipe discutir sobre o que podemos fazer para levar o melhor tratamento para esse paciente. Então, isso é muito importante. Muitas vezes aparecem, a gente já está aí na área, no transplante propriamente dito, há mais de 20 anos. E, às vezes, a gente olha, vai avaliar um paciente e fala, não, mas esse é diferente de tudo que a gente viu. E aí vamos pesquisar, vamos ver o que é, como que a gente pode ajudar, mas sempre tentando agir precocemente naquele caso. E o efeito colateral, então, a gente falou de infecções, de alterações que podem acontecer durante o tratamento, infecções, e agora a gente vai para uma inflamação, que é a mucosite. A mucosite, nós dentistas, na verdade, a gente ficou muito reconhecido no hospital e na parte da oncologia por conta do laser e da mucosite. Então, falou em mucosite, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta já lembra do laser. Muitas vezes a gente é chamado, o paciente está com mucosite, precisa fazer o laser. Mas não é só o laser, que eu vou falar mais para frente. Mas o que é a mucosite? A mucosite é uma inflamação na mucosa. Ela não tem uma infecção. Ela pode infectar em algum momento, mas a mucosite, propriamente dito, é uma inflamação. Essa inflamação ela acontece lá como a Letícia mostrou, né, a gente tem o condicionamento, D-, o D0 da infusão, ela vai acontecer no D+. Geralmente, dependendo se for um halogênico, no D+3, D+4, e vai se resolvendo na pega da medula. Quando o paciente começa a recuperar, né, ter uma recuperação neutrofílica, com os leucócitos, a mucosite começa a melhorar. Então, isso é uma coisa que vai acontecer com o paciente. A gente vê que no transplante, de 60% a 85% dos pacientes vão apresentar mucosite. E como que foi isso? Então, isso começou lá com a nossa primeira pesquisa, né, em 2000, para avaliar qual o parâmetro para utilizar para a prevenção dessa mucosite com a laser terapia. Nossa orientação ela começa desde o início do transplante, então a gente já passou as orientações antes, mas no início do transplante a gente fala para o paciente que ele vai precisar escovar o dente todo dia, ter todos os cuidados bucais e vamos iniciar a prevenção da mucosite, porque ele já sabe que ele tem um risco aumentado de apresentar essa mucosite. E hoje, né, há muito tempo, os médicos, quando estão naquela avaliação pré que a Letícia falou, eles já falam, olha, vai virar dentista para fazer a avaliação, porque uma das piores coisas que pode acontecer é a mucosite, que é essa inflamação. E ela pode, né, interferir levar até a mortalidade, porque a mucosite são úlceras, então são lesões ulceradas que podem infectar e podem acabar levando o paciente aí a alterações importantes. Para a gente falar sobre a mucosite, existe uma graduação, que vai de 0 a 4 da Organização Mundial de Saúde, que é a que a gente mais utiliza clinicamente. Existem diferentes escalas, né? Tem essa aqui a gente colocou a da OMS também, mas o importante é que a equipe que trabalha junto utilize a mesma escala. Porque se eu coloco lá no prontuário, o paciente está com mucosite grau 2, o médico sabe o que é uma mucosite grau 2, a enfermeira sabe o que é grau 2, a físio sabe o que é grau 2. E o que significa isso? Grau 1 é aquela característica que o paciente apresenta um eritema, né? Que a língua, a mucosa está mais avermelhada, mas não tem úlcera. Grau 2, o paciente já tem uma úlcera, mas está se alimentando normalmente. Grau 3, apresenta ulceração e ele só se alimenta por líquido. E grau 4, quando ele não consegue mais se alimentar por boca. E aí, o que fazer, então, para prevenir essa mucosite? Essa mucosite ela vai acontecer depois da infusão das células. Ela não acontece na fase da quimioterapia, mas ela é um efeito colateral da quimioterapia em altas doses, associado ou não à radioterapia, né, de corpo inteiro ou TMI. Então, é importante que a gente
lance mão de vários cuidados. Primeira coisa para prevenção de mucosite, cuidados orais. Se o paciente realizar cuidados orais, ele já vai estar ali com 30% do problema resolvido. A outra, que é antes dos cuidados bucais, é foco de infecção. Se o paciente tem um foco de infecção em cavidade bucal e entrou para o transplante e não deu tempo, ou no serviço não tem dentista, acontece alguma coisa, o risco dele ainda é aumentado devido ao foco de infecção. Pensa que ele está com uma ulceração em boca, em língua, e aí ele ainda tem infecção, inúmeras bactérias patogênicas na boca que podem infectar aquela lesão. Então, remover foco de infecção e higiene bucal. Esse não dá para negociar. O paciente, para entrar num transplante, precisa estar com esses dois passos alinhados. E aí, depois, existem os guidelines. A mucosite ela é muito estudada, então tem muita revisão de literatura, muito trabalho científico bom, que a gente pode lançar mão e ver. O MASC, que é uma associação uma associação que faz aí um levantamento, tem um grupo de dentistas, né, experts no mundo todo, e que eles se reúnem para ver o que tem na literatura que vale a pena ser utilizado, ele mostra o que é efetivo ou não. Então, ele fala, né, da morfina, que não tem, no guideline atual ela não está, depois tem outras 2 medicações, fentanil, doxepina, que elas estão no guideline, vai depender muito de serviço para serviço, também apresentam efeitos colaterais, então, às vezes, não são tão indicadas para o paciente. Tem os mucoaderentes, os suplementos, a glutamina, que também não está no guideline para prevenção e tratamento de mucosite, fatores de crescimento, que é o palifermin. Quando eu estava lá em Seattle fazendo a pesquisa, a minha pesquisa, né, a nossa pesquisa do laser, ela concorria com o palifermin. Então, eu fiquei um pouco traumatizada do palifermin, mas ele né, a gente também já acompanhou 2, 3 pacientes que utilizaram palifermin e que tiveram uma resposta boa, mas que utilizaram palifermin e a laser terapia. E o que a gente utiliza muito e rotineiramente em 100% dos pacientes no transplante de medula óssea é a fotobiomodulação, que é a laser terapia em baixa intensidade. Então, nós iniciamos a fotobiomodulação, o laser, no primeiro dia do condicionamento. O paciente precisa ter começado a quimioterapia para aí sim a gente começar o laser. Então, às vezes, começamos no mesmo dia, se ele começou de manhã aqui, ou na hora do almoço, começamos no período da tarde ou no dia seguinte, mas sempre no início do condicionamento. E realizamos o laser diariamente, durante toda a internação, né, todo o transplante, até a pega da medula, uma vez por dia. Crioterapia também é outro agente, né, que a literatura mostra bastante, que são pacientes que recebem melfalano, que é uma medicação, principalmente para os pacientes com mieloma, que tem uma meia-vida curta. Então, o paciente vai receber o melfalano, ele chupa o gelo para causar uma vasoconstrição local, que é a mesma coisa da touca gelada também, para não cair cabelo. Tá? Essa aqui foi a pesquisa, né, a primeira pesquisa do grupo, que mostrou que, porque uma dúvida grande do laser, para quem trabalha com laser, é quais parâmetros vamos utilizar. E aí vem as dúvidas. O que tem na literatura, o que a gente pode utilizar? Nessa primeira pesquisa, foi a resposta, né, que foi com 70 pacientes, duplo cego randomizado, foi que o laser, em baixa intensidade, no comprimento de onda do vermelho, ele foi estatisticamente significante quando comparado com o grupo controle com o infravermelho. Então, hoje, o nosso protocolo é utilizar diariamente o laser no comprimento de onda do vermelho com 1 joule por ponto. Aqui, só um momento, né, fazendo aí o preventivo e o curativo. Então, a gente começa a fazer o laser, mucosa do paciente está íntegra, não tem nenhuma alteração. Mas, a nível celular, esse paciente já começa com as primeiras alterações. Então, por isso que a gente realiza o laser. Não adianta realizar o laser antes da quimioterapia, porque células saudáveis não têm resposta frente ao laser. A crioterapia, que é a Letícia fazendo a crioterapia, todas essas fotos que estão com o paciente identificando, o paciente, a mãe cedeu para o grupo, né, ela que enviou, ela tem o consentimento e tudo mais. Essa fazendo a crioterapia e com a máscara com a touca de gelo. Esse é um outro estudo do grupo também para crioterapia, utilizando o melfalano. Aqui
um caso para mostrar de um paciente no D+5 do transplante autólogo, que a paciente ela estava muito bem, ela apresentava diarreia, episódios de diarreia, mas da boca ela não tinha nenhuma alteração. É um outro fator, né, que a gente observa, porque a mucosite, quando a gente fala de mucosite, neste caso, no nosso caso de dentista, a gente está falando da mucosite oral, mas a mucosite ela é gastrointestinal, então ela pode acontecer da boca até o ânus. Como a gente observa se a gente tem uma prevenção efetiva de mucosite? Se aquele paciente está com diarreia. Por quê? Significa que, se ele tem mais de 4, 5 episódios de diarreia por dia, colhe-se a cultura vem negativa, o diagnóstico fica como mucosite gastrointestinal. Então, era o caso desse paciente apresentar ali em todo o trato gastrointestinal. Essa outra paciente também com 15 episódios de diarreia por dia e no D+5 de um transplante autólogo, né, com o protocolo BIM, estava numa condição favorável de adequação ali bucal. Mucosite oral e microbiota, então, é um outro assunto que é muito discutido, que tem muito estudo na área nesse momento. Então, qual que é o papel do microbioma oral? Se ele exerce não apenas na colonização das lesões já estabelecidas em cavidade oral, mas na sua patogênese e modificação do curso da doença. Então, vai depender muito de paciente para paciente. O que a gente pode fazer para melhorar essa microbiota? Então, essa é uma área de bastante estudo, de bastante interesse. E aqui para mostrar um caso de um paciente do sexo masculino, de 62 anos, com uma síndrome mielodisplásica, que fez um transplante halogênico não aparentado, e o condicionamento foi busulfano e fludarabina. A gente sabe que paciente que recebe busulfano, ele vai apresentar uma mucosite, às vezes, mais tardia. Então, ele chega lá no D+9, D+10, a boca começa a apresentar muitas úlceras. E aqui no D+6, então, seguindo esse protocolo que a gente falou, cuidados bucais, laser terapia diária, e avaliando também a importância de fazer a avaliação clínica diária para ver a presença de alguma alteração, de alguma infecção oportunista, que a gente possa começar o tratamento antes, é muito importante. Então, aqui a gente observa... No D+6, a gente vê toda aquela alteração que eu falei, então, a língua toda demarcada. Depois, no D+8, onde a gente observa lesão ulcerada, então, o paciente já está com grau 2 de mucosite, ele está com medicação, mas, em muitos casos, ele não observa, ele não sabe que está com a lesão, porque a gente consegue manter esse paciente assintomático. Até aquele momento, a gente até brinca, né? Ele fica assintomático até a hora que o médico entra, ele põe a língua para o lado e fala, nossa, está com uma lesão na língua. Ele fala, agora realmente eu estou com essa lesão e começou a doer. Mas, muitas vezes, ele apresenta lesões, mas ele está assintomático. E essa é uma resposta do laser. E é uma coisa que a gente gosta, né? E quer que aconteça, por quê? Se ele está muito sintomático, vai ter interferências na alimentação, em muitas outras áreas. Então, aqui... realizamos laser preventivo e laser tratamento, né? Então, para os dentistas, a gente faz o preventivo onde não tem lesão nenhuma, a gente continua com joule, e aonde tem lesão, a gente aumenta para 2 joules. Muitas vezes, a gente usa o vermelho e infravermelho associado. No D+11, onde a gente espera que ela piora pelo condicionamento, o Buflu, a gente observa uma melhora, não, mas lesões aqui ainda, né, já numa fase de reparação, e o paciente sem analgésicos, se alimentando normalmente. Então, isso para a gente é o sucesso. Nosso sucesso não é que o paciente não tenha mucosite, tenha mucosite grau 0, grau 1, é que ele pode chegar num grau 2, mas com uma condição boa, que consiga finalizar se alimentando, sem dor e tudo mais. Aqui no D+12, onde já está praticamente resolvido, não apresentou nenhuma infecção oportunista associada, isso é importante, por isso que ele precisa continuar com os cuidados bucais, porque, nesse momento que ele está com lesão, é difícil para o paciente, às vezes, escovar o dente. Então, às vezes, a gente, quando está com uma afta, vai escovar o dente, incomoda tanto, né? Imagina o paciente no transplante que está com diversas aftas na boca. É mais difícil. Então, muitas vezes, ele precisa de uma ajuda, de um incentivo, uma orientação. Olha, segura o lábio, faz dessa forma, vamos mudar a escova, vamos ver como que a gente consegue fazer aqui, porque fica mais difícil nesse momento, né? O paciente está mais sensível, está com úlcera, isso pode ser um trauma para ele.
E no D mais 14, quando a gente observa que o paciente não apresenta mais lesão e está ali resolvido o quadro da mucosite. E a pega da medula, quando ele recuperou neutrófilo e leucócito, está ali no D mais 18. Então, hoje, o nosso protocolo, durante o transplante de medula, é esse: acompanhar o paciente diariamente para ajudar ali, incentivar ele na higiene bucal, para que ele continue fazendo a higiene bucal, avaliar todos os dias a mucosa para ver se tem alguma alteração, se tem alguma infecção oportunista associada ou qualquer tipo de alteração, e depois prevenção e tratamento da mucosite. Aqui só para mostrar também, né, de um paciente muito querido, não faz muito tempo, aqui eu estou jovem, não estou, né, estou praticamente igual, mas foi na pega da medula, que é quando a gente comemora, o paciente recebe um bolo, canta parabéns e tudo mais, e que fica aí a festa da pega da medula. Que número absoluto de neutrófilo, considerado 3 dias, né, acima de 500, mas aí já valeu lá o primeiro dia, ausência de infecção ativa, e começa a preocupação não, né, a movimentação para a alta desse paciente, que vai acontecer se ele não apresentar, né, se ele tiver ausência de infecção ativa, se ele não apresentar, se for halogênico, né, o transplante, o DASH ativo, e que ele consiga ingerir, né, tomar os medicamentos via boca, não mais endovenosa. Muito bem. Então, seguindo um pouquinho, o que a gente quer? Na verdade, esse foi um trabalho também que a gente desenvolveu, mostrando que quando o dentista, né, se insere na equipe que cuida do paciente que vai para o transplante de medula óssea, a gente consegue ter um impacto na saúde desse paciente, com o risco de mucosite diminuindo 13 vezes. Né? Então, diminui significativamente o risco desse paciente apresentar uma mucosite severa. Além disso, diminui 50% o uso de morfina, de uma maneira geral, 2 vezes menor o uso de alimentação, né, parenteral, interal. O paciente consegue, aí, na grande maioria, seguir a alimentação pela boca, e quando não segue a alimentação pela boca, não é pela cavidade oral, é por alguma outra questão que ele teve que suspender a alimentação via boca, né, alimentação via oral. A gente mostrou também que isso impacta no tempo de internação. Então, o paciente fica, em média, 5 dias menos tempo internado. Porque, como ele tem aí uma mucosite que vai num grau menor, ela não vai até o grau 4, ela se resolve também muito mais rapidamente. Né? A gente vai jogando essa mucosite mais para frente possível, ela não chega num grau 4, normalmente ela fica no 1, no 2, e aí ela já resolve muito próximo da pega da medula. 1, 2 dias depois, o paciente já é capaz de se alimentar por boca, que é um critério bastante importante para a alta do paciente. Então, a gente fez aí esse trabalho mostrando que, inclusive, os custos do tratamento médico, né, e aí a gente está falando do custo do transplante de medula óssea, tem um impacto em torno de 20% a 25%, em alguns casos chegou a 30%, né, se o dentista está lá, mesmo incluindo um custo de ter um outro profissional, de ter o tratamento com a fotobiomodulação, alguns cuidados, adequação de boca, enfim, mesmo assim, a gente tem esse impacto, né, no custo do tratamento. Foi esse trabalho que acabou sendo uma base até para o laser ser inserido, né, o laser, a fotobiomodulação para esses pacientes no rol da ANS. E aí hoje os convênios médicos eles são obrigados a fazer essa cobertura, especialmente aí nessas condições, tá? Então esse foi um trabalho que a gente fez, né? E um outro trabalho muito interessante do nosso grupo, a gente fala que foi fechando ali esse estudo que a gente fez uma retrospectiva dos últimos 15 anos que a gente atendeu o paciente no transplante de medula óssea. E aí o que a gente conseguiu mostrar? A hora que a gente juntou uma casuística maior e que a gente conseguiu chegar próximo de 1.000 pacientes que tinham passado pelo nosso protocolo, a gente mostrou que uma mucosite severa ela tem um impacto na sobrevida do paciente. Então, durante muito tempo, algumas pessoas falando, mucosite, então cede o paciente, dá um pouco mais de morfina, não precisa fazer o tratamento, vai colocar um outro profissional para cuidar disso, o tratamento já tem um custo alto, várias questões eram ali trabalhadas, e algumas falando, dá mais morfina. Só que isso mostra, né, você acaba perdendo também outros parâmetros do paciente, porque ele fica sonolento por conta da medicação, e ele poderia estar sonolento por uma infecção, e você não pega isso, por exemplo. Né? Então, a gente conseguiu mostrar que existe um impacto na sobrevida.
E aí a gente fica bastante, né, feliz, porque se fosse só o impacto na qualidade de vida, já justificaria a gente ter o profissional. Mas também a gente tem uma mudança no prognóstico, no resultado desse tratamento. Tá? Então, esse foi um trabalho que a gente publicou em 2021, que a gente gosta bastante também. E aí vem o pós-transplante, né? A gente acompanha esse paciente antes dele começar o condicionamento, fez adequação de meio, deixou ele pronto para entrar e enfrentar o período mais crítico aqui durante o transplante, foi minimizando e cuidando do paciente para que ele tivesse o menor possível efeito colateral, e aí pegou a medula, o paciente vai para casa. E a gente precisa acompanhar, porque ele pode ter algumas alterações pós-transplante, né? E aí podem ser desde o paciente vai ficar mais suscetível a ter infecção fúngica, viral, bacteriana. Isso vai acontecer porque a qualidade da saliva ela sofre uma alteração. E aí, às vezes, ele tem uma redução desse fluxo salivar, que normalmente, depois de um tempo, volta ao normal, caso esse paciente não tenha doença do enxerto ou não tenha algumas outras questões, a tendência é a quantidade de saliva voltar ao normal, mas a qualidade da saliva, a gente sabe que a imunoglobulina A secretora, que combate infecções, fica diminuída e bastante diminuída, né? Então, é um paciente que ele vai ter uma suscetibilidade maior de ter problemas de natureza odontológica, doença periodontal, a cárie, né? Até alterações mesmo, como infecções fúngicas, virais e bacterianas. Se for um transplante halogênico, ainda tem, né, num primeiro momento, normalmente até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, e dependendo da doença do enxerto, a questão dos imunossupressores, que também aumentam aí a chance dessas infecções oportunistas. Tá? O paladar, né, ele segue voltando ao normal, então é bem comum o paciente sentir, às vezes, durante o período do transplante, trocar o azedo pelo amargo, sentir um gosto metálico, tem diversas queixas ali do paciente, mas que tende, depois da pega, aos poucos, isso também normalizar. E aí, o tratamento odontológico convencional, então, quando ele está liberado para fazer um tratamento eletivo, a gente normalmente prefere, né, caso o paciente não tenha aí uma necessidade, se essa adequação de meia foi feita, ou se ele não tem uma dor, aguardar até o D+100, né, que é um marco onde ele vai fazer toda uma reavaliação do tratamento. E aí, depois disso, a gente vai entendendo, né, o tipo de transplante e fazendo aí este cuidado. E a doença do enxerto contra hospedeiro, né, que ela pode acontecer a qualquer momento pós-transplante halogênico, quando a pessoa recebe, então, as células de uma outra pessoa. Aqui algumas alterações muito comuns, tá? Então, desde língua geográfica ou eritema migratório, que vocês estão vendo aqui, que às vezes por conta de medicação mesmo, é muito comum isso acontecer, isso não vai ter um tratamento, a gente vai fazer ali uma higiene, depois substituindo ou retirando as medicações, isso tende a sumir. Assim como a língua pilosa, né, que o paciente se incomoda, porque ele fala que quero que tire isso, e normalmente é medicamentoso, tá? O que a gente orienta é a higiene da língua, porque acumula mais facilmente, né? Especialmente aí bactéria. Então, a gente faz a orientação de escovação, e aos poucos isso tende a regredir. E como a gente falou, infecções mais exacerbadas. Herpes, por exemplo, que boa parte da população tem herpes extra-oral, perilabial, né? Vai ter a vesícula aqui. Os pacientes, isso, na verdade, os pacientes oncológicos de uma maneira geral, né? Especialmente aí, o oncohematológico, tem bastante herpes, é o vírus mais comum que acontece em boca, só que ele é intraoral. Tá? Os pacientes não fazem as vesículas, muito mais raro fazer essa vesícula perilabial e, normalmente, ele vai ter essa manifestação intraoral. Herpes acontece normalmente na mucosa mais queratinizada, né? Então, a gente vai ver muito em bordo lateral de língua, em gengiva marginal, e aí a gente vê essas ulcerações, né? Áreas mais sangrantes ali, que são infecções por herpes simples. A candidíase também, bastante frequente aí no pós-transplante, né? Então, a gente vai sempre acompanhando para tratar esse paciente desde um tratamento tópico até o sistêmico também, tá? E aí, nos primeiros dias, né, esses primeiros 100 dias aí pós-transplante, é muito comum o paciente reinternar, né, tem ainda restrições de atividade, aos poucos ele vai sendo liberado para ter aí uma vida mais normal, ainda evitando
contato com o animal. Criança, a gente toma sempre um cuidado, porque eles vêm com esses vírus aí da escola, e né, mesmo uma pessoa que está totalmente saudável ali, às vezes acaba se pegando a gripe, enfim. Então, tem que tomar aí esses cuidados, evitando aglomeração. Muitas vezes, especialmente no halogênico, ainda está com catéter, então tem que também ter esses cuidados. E a gente vai monitorando o paciente para alguma complicação infecciosa e para a doença do enxerto. Né? Falando um pouquinho mais da doença do enxerto contra hospedeiro, que acho que é o efeito colateral aí também, né, mais comum do pós-transplante halogênico, né? Ele pode acontecer, na verdade, em qualquer momento e é meio que intercruza a espada, porque você precisa de uma imunossupressão, esse paciente precisa seguir com uma imunossupressão para não ter a rejeição da célula, mas também é esta imunossupressão que pode desencadear a doença do enxerto, que é o linfócito T, né, do doador reagindo contra o antígeno do receptor. Tá? E aí acaba instalando mesmo um processo inflamatório que muitas vezes a gente não consegue controlar, né? O paciente vai precisar de outros imunossupressores, mas às vezes isso perde um pouco o controle e aí pode gerar uma série de complicações para o paciente. Tá? Então, aqui só para ilustrar, né, ele recebeu ali a infusão das células, e essas células enxertadas vão lá para a medula, começam a crescer, a funcionar, isso sai funcional, vai aí para os linfócitos do doador que vão circular no sangue, vão estar viáveis, e ele vai acometendo uma série de... Isso pode ser pulmão, pode ser olho, pode ser pele, pode ser boca, né? Pode apresentar ali, ó, na verdade, em qualquer região, a gente pode ter a manifestação da doença do enxerto, sendo que a cavidade oral é bastante acometida. Né? Então, a gente acompanha e cada vez mais, ainda mais agora que a gente tem uma gama maior de pacientes que passaram por transplante halogênico, que, né, com o passar dos anos, foi evoluindo muito essa terapia, os pacientes foram tendo uma sobrevida grande mesmo, alta, né? O tratamento ele é considerado hoje um sucesso de tratamento, a cura do paciente. Então, a gente tem acompanhado mesmo os pacientes com a doença do enxerto contra hospedeiro. O que ele vai ter em cavidade oral? Ele pode ter desde um eritema, áreas mais avermelhadas, mas a característica mais frequente é a reação liquenoide. Então, parecem ali áreas esbranquiçadas, entrelaçadas, né? Formando redes. Essa é a característica mais significativa, ali, mais marcante da doença do enxerto contra hospedeiro. Ele pode chegar a ter úlceras, então isso pode evoluir e aí ter ulcerações, tá? É muito comum ele falar, olha, aparecem umas bolinhas. Eu acordo e aí aparece uma bolinha. Às vezes eu acordo, meu lábio está mais inchado. Né? E tem várias bolinhas no céu da boca, que é a chamada mucocele. Então, o paciente, né, ele não tem dor, mas ele percebe que forma uma bolha, como se fosse uma bolha que rompe. E aí, em áreas, né, a mucocele é muito frequente a gente ter, às vezes, em área que a gente morde. Então, no lábio inferior, morde e faz uma bolinha ali. Né? Mas o paciente não, ele tem no céu da boca, no palato, ali, né? Tem áreas que não tem, são áreas de mordida, por exemplo, e ele tem várias, 5, 6, 7, 8 mucoceles. Tá? A mucosa pode começar a ter uma atrofia, né? Ficar mais edemaciada, a gengiva pode ter uma retração ali importante, né? Pode ter áreas de fibrose. Então, tudo isso pode acontecer na doença do enxerto. É muito comum o paciente falar que está sensível. Né? E eu, especialmente com algum tipo de alimentação, eu vou comer uma coisa um pouco mais apimentada, eu estava comendo bem e começou a me incomodar. A minha boca já tinha melhorado, não estava mais tão seca, agora ela está muito seca. E aí a gente pergunta, mas e o olho? Mão, tem algum racha, alguma coisa? É muito comum ali estar casado, né? Alteração de paladar, né, dor, quando acaba evoluindo aí para a gengiva. E pode acometer qualquer área da cavidade oral, desde lábio, mucosa intraoral, labial, né, pode acontecer aí em qualquer área. E aqui um exemplo para a gente mostrar. Né, então, a gente vê aqui o paciente que tem na pele, vê as estrias esbranquiçadas no lábio, aqui já fazendo uma ulceração. Né? Então, essa é uma característica aí bem marcante da doença do enxerto contra hospedeiro. O que a gente faz para tratar a doença do enxerto? Esse é um grande desafio. Né? A gente não tem algo ali que seja extremamente resolutivo. Na verdade, às vezes melhora. Um tratamento, lógico, que vai ser primeiro reforçar todos os cuidados orais, né? Passar um bochecho com flúor, porque é um paciente que vai ficar muito suscetível à cárie, porque a boca fica muito mais seca. Então, reforçar a higiene oral, usar, muitas vezes, né? Voltar a usar os produtos para lubrificar a mucosa oral.
enxaguatório sem álcool. Então, a gente vai fazendo todo um cuidado ali da cavidade oral desse paciente, e quando ele tem mesmo manifestação da doença, a gente acaba indo para os corticoides tópicos, né? A gente usa muito hoje o propionato de clobetasol, que ele tem aí uma potência maior do que, por exemplo, um elixir de dexametasona. Então, a gente tem usado tanto o creme, se for algum ponto mais isolado, quanto a solução, né? E aí a gente vai entendendo e prescrevendo esse paciente. É importante que, quando ele faz esses bochechos com corticoide, ele bocheche por pelo menos ali 3 minutos, né? O ideal 5 mais 5 é difícil de fazer, então a gente fala assim, você tem que olhar no relógio ali, tentar fazer mesmo, porque esse contato com a mucosa oral vai fazer diferença, né? Ficar um tempo depois sem beber água, uns 20 minutos, meia hora, para deixar ali isso agindo, tá? E aí monitorar, porque toda vez que a gente vai, né, passar um bochecho com o corticoide, aumenta ainda mais o risco dele ter algum tipo de infecção oportunista. Então, às vezes, agora começou a arder muito, está muito ruim, é uma candidíase que acabou ficando concomitante ali a doença do enxerto contra o hospedeiro. De um modo geral, a parte boa é que os pacientes respondem muito bem ao propionato de clobetasol, né? Então, a gente passa esses bochechos, por exemplo, e depois de 2 dias está muito melhor, né? Em geral, a gente passa por pelo menos uma semana para ele fazer aí 3 vezes por dia esse bochecho, e depois a gente vai reavaliando. Tem casos que precisa ser prolongado, a gente já teve paciente que ficou 3 meses, e aí também tem trabalhos mostrando que é importante a gente ir desmamando aos poucos para tentar minimizar o retorno da doença do enxerto. Mas a gente sabe que ela pode ser cíclica mesmo, né? E aí é importante documentar onde está, onde foram as áreas afetadas, como é que ficou, porque às vezes o paciente pega uma pneumonia, uma gripe mais forte, né? E aí acaba desencadeando também a doença do enxerto. Então, isso pode acontecer e a gente observa que é frequente. Tem pacientes também que são difíceis de resposta. Então, a gente tem esses pacientes hoje, né? E aí é o desafio, né? Porque você já passou o corticoide, tem que parar um pouco, não responde. Então, a gente vai fazendo aí, né, esse acompanhamento. Aqui é um caso de um paciente que fez o transplante, né? Fez um transplante halogênico, e aí ele tinha acabado o transplante em agosto, ele fez o período de agosto ali, e em dezembro veio para a gente com essa condição bucal. Às vezes a gente fala, mas parece uma mucosite aqui, né? Como é que eu sei que não é mucosite? Na verdade, é pelo tempo, né? Já tinha acabado há bastante tempo ali a quimioterapia, ele estava sem nenhum tipo de quimioterápico, e aí ele desenvolveu, então, a doença do enxerto. E a gente vai ali acompanhando esse paciente. O laser, para esses casos, ajuda para analgesia. Mas, diferente da mucosite, que é o padrão ouro de tratamento, a gente não vai ter a resolução do caso só com o laser, tá? A gente precisa entrar ali com os bochechos de corticoide, né? E também tomar outros cuidados. Essa é uma paciente que estava internada para os 100 dias, a reavaliação dos 100 dias, né? Era o 101, D mais 101 da paciente, com muita dor em boca. A gente foi chamado e a gente ficou achando, na verdade, ela não estava mais com a boca tão seca. Ela falou, já foi muito seco, mas melhorou muito já. Não voltou, estou bem, estava conseguindo comer, né? E aí a gente acabou suspeitando de algo infeccioso. A gente ficou meio assim, como estava com uma dor muito exacerbada, né? Uma lesão bem extensa. A gente falou, parece mais um citomegalo do que um herpes vírus. E a gente acabou fazendo uma biópsia, né? Por isso que tem ali o ponto. A gente fez a biópsia, veio um citomegalovírus, e aí começou com a medicação adequada, e aí a paciente ficou bem. Então, tem que também entender que, nesse momento pós-transplante, tem a doença do enxerto, mas também pode acontecer lesões infecciosas, né? E esses os desafios atuais que a gente enfrenta, né? Então, uma paciente que também já estava aí há muitos anos pós-transplante, que tinha doença do enxerto no trato gastrointestinal, né? E que começou ali a cometer a parte dos dentes. O dente acabava ficando ali muito frágil, então ele praticamente esfarelava. A gente fazia uma obturação e o dente ia ali se desmanchando, tá? Então, são desafios que a gente enfrenta hoje, né? De poder aí, de ter o paciente que vai ter mais tempo do pós-transplante, né? E aí são
situações em que a gente não tem ainda um tratamento 100% assertivo. São as grandes discussões que a gente traz aí para os congressos, com quem trabalha em transplante, né, de saber aí quais são as contas. Vamos fazer uma infiltração com corticoide? Não adianta. Já foi para o sistêmico, parou, né? Algumas outras medicações estão surgindo e a gente está tentando entender se esse impacto na boca também vai ser positivo ou não. Então, claro que a gente tem aí ainda esses desafios e essas discussões. Acho que uma coisa que é muito, muito importante no transplante de medula óssea é lembrar que tem que ser um tratamento multiprofissional, né? Acho que essa é uma coisa bastante assim, significativa. O paciente ganha muito, porque cada um ali da sua área tem um olhar específico e o entendimento do que precisa ser feito para que aquele paciente aguente esse tratamento, que ele é agressivo. Mas, na verdade, né, se você consegue, cada um na sua área, ter esse olhar e fazer o preventivo, a gente tem pacientes que, às vezes, falam, olha, eu passei melhor no período do transplante do que num ciclo de químio, porque estava todo mundo mesmo, né, empenhado em fazer algo para tentar que esse paciente não manifestasse o efeito colateral. E acho que essa é a grande sacada do transplante, é não esperar acontecer. Tem gente que fala, espera ter a mucosite, aí eu chamo o dentista. Só que a evolução dessa mucosite é tão rápida depois que você faz ele fala, não adiantou nada o laser. Né? Mas não é, você pega na progressão da mucosite. Então, assim, já foi aquela janela que a gente poderia trabalhar e ter um impacto. Vai ajudar um pouco? Claro que vai. Né? Depois de 2, 3 dias fazendo laser diariamente, você já tem um controle melhor da dor. Tá? Mas, assim, o paciente não vai conseguir perceber isso também e o resultado vai ser muito inferior. Né? Então, o transplante de medula é uma área que a equipe multi precisa estar muito junta, muito unida e que, de fato, a gente precisa avaliar e colocar em prática o preventivo, porque isso vai trazer aí o resultado melhor para o paciente e o que a gente tem visto, né, é que vai ter impacto em sobrevida. Então, é qualidade de vida, é sobrevida. Eu acho que é a hora que a equipe multi se une e consegue realmente mudar o prognóstico de um tratamento. Né? Então, a gente tinha ali isso para trazer para vocês. Agora, a ideia é a gente abrir para perguntas, conversas. Enquanto vocês vão aquecendo a pergunta, eu vou colocar aqui os recadinhos. É verdade. Ó, QR Code para quem está em casa. Então, quem está em casa, gente, por favor, via QR Code. Quem está aqui presencial, pode fazer QR Code, mas pode também fazer né, ao vivo aqui. Já temos perguntas ali, né? Então, mandem as perguntas, que agora é a hora que a gente gosta, que é essa conversa e essa troca. Será que a gente está bem no tempo? Pode fazer agora? Pode. Boa tarde. Queria agradecer a palestra super interessante. Meu nome é Maria, eu sou paciente oncológica, transplantada em 2021. Eu sou integrante também do Instituto Zen Câncer, tanto como participante quanto agora como voluntária, que eu estou melhor, né? Já posso ser voluntária também. E eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em laser terapia, até que me apareceu essas santas pessoas no hospital, no meu pós-transplante. Que mudança incrível na minha vida. Foi muito importante, porque eu tinha uma mucosite bucal que me dificultava a alimentação, e foi muito importante. Eu tinha direito, se não me engano, a 8 sessões. E eu tive alta, se não me engano, no D12, por aí. Então, queria começar dando esse depoimento de como foi muito importante para mim esse tratamento, que eu até então desconhecia, que, aliás, é uma coisa que acontece com quase todos os pacientes de mieloma múltiplo. Em geral, a gente desconhece o tratamento, a doença e também as soluções que a gente pode ter, como, nesse caso, né, o tratamento a laser. E, com relação ao pós-transplante, eu tenho muita dúvida com relação ao uso do denosumab. E algumas pessoas tomam denosumab, como é o meu caso, e outras tomam outras medicações para os ossos, né? Vocês poderiam abordar ou é só fora do tema? Não, com certeza, é muito bem trazido. Primeiro, obrigada pelo seu depoimento. É muito legal, eu acho que essa troca e ouvir o paciente é o que deixa a gente ainda mais, né, feliz.
com relação à medicação, né, os bifosfonatos e o denosumab, que é como se fosse um bifosfonato. Na verdade, ele é uma terapia-alvo, né, mas que vai ter a mesma função ali do bifosfonato. Isso é super importante, porque tem muito, assim, se não todos, né, mas assim, só para a gente não generalizar, 90 e tantos % dos pacientes com mieloma múltiplo, em algum momento, eles vão fazer uso dessas medicações. Pode ser o bifosfonato, como o Zometa, por exemplo, e pode ser também o denosumab, como você falou. Tá? A diferença de um e de outro, a função, o que a gente quer, né, o que o médico quer, na verdade, quando ele prescreve essa medicação, ela é próxima com os dois, mas o bifosfonato, e o Zometa especialmente, ele é dado de forma endovenosa, ele vai ter uma reação ali na matriz óssea, né, então ele reage com a hidroxiapatita e forma uma molécula nova. E a gente não sabe hoje na literatura se essa molécula ela vai se desfazer em algum momento. Então, o paciente que usou o bifosfonato, e aí o risco maior é de 1 ano para frente, 1 ano e meio para frente. Tem pacientes que fazem uso mensal, por exemplo, do Zometa, a cada 2 meses, por 1 ano, 1 ano e meio, 2. Né? Então, essa reação da hidroxiapatita com o bifosfonato acontece e ela pode ficar ali meio dormente, mas em algum momento, né, isso pode ali, por uma série de reações que vão se desdobrando ou por fatores de risco, como condição bucal inadequada, uma prótese desajustada, restauração alta, podem ser fatores odontológicos ou podem ser outros fatores com que faz que o osteoclasto pare ali de funcionar, instale o processo de necrose e a gente tem muita dificuldade, não tem um tratamento 100% resolutivo para a osteonecrose. Tá? Isso pode acontecer com o bifosfonato Zometa, isso pode acontecer com o denosumab. A diferença é que o bifosfonato, uma vez incorporado ali na matriz óssea, a gente não sabe se isso se desfaz. A gente tem paciente 10 anos sem uso de Zometa, mas que tinha usado há 10 anos, 11 anos atrás, 1 ano e meio, que desenvolveu osteonecrose depois de 10, 11 anos. O denosumab, ele tem uma grande vantagem. Por quê? Ele é uma terapia-alvo. Então, ele vai agir diretamente no rank L do osteoclasto. Ele vai agir numa molécula específica, ele bloqueia aquela célula ali naquele momento, mas a hora que eu tiro essa droga, né, depois de 3, 4 meses, tudo volta ao normal. Tá? Então, eu não deveria ter osteonecrose com denosumab. Só que a gente está tendo muita. Por quê? As indústrias farmacêuticas às vezes falam o denosumab não dá osteonecrose. Não é isso. Eu tenho que avaliar, se eu tiver fator de risco, eu vou ter do mesmo jeito. Né? A hora que eu usei o denosumab ali, e eu vou colocar um aparelho fixo, por exemplo, e aí vou ter uma reabsorção mais intensa, ou tem um foco de infecção ali, né? Tem uma prótese que não está ajustada, estou com bruxismo, aperto, né, e fico com um trauma aumentado, o paciente pode também desenvolver a osteonecrose. Tá? Então, é importantíssimo pacientes que usam essas medicações falar para o dentista, porque a gente tem um protocolo adequado para tratar desses pacientes, o dentista precisa saber. E, se possível, usar o denosumab hoje é melhor do que o bifosfonato, porque eu consigo tirar e depois de 4 meses, mais ou menos, o denosumab não tem mais ação. E aí, se eu precisar manejar essa cavidade oral, o risco da osteonecrose vai ser quase 0, ou 0. Tá? Então, é melhor, o denosumab ele tem essa vantagem. Num primeiro momento, a gente não sabia se era tão eficaz contra o bifosfonato, mas hoje, se possível, a gente sabe que tem essa vantagem. Olá, boa tarde. Eu me chamo Sandra Mabel. Eu sou paciente de síndrome mielodisplásica. Quero dizer aqui que eu fiquei muito feliz de ouvir você falar, né, em paciente de síndrome mielodisplásica, porque é uma doença oncohematológica. E, quando a gente participa desses congressos, a gente ouve muito falar de mieloma, de leucemias, né? Mas da síndrome mielodisplásica a gente ouve muito pouco. E essa síndrome, as nossas células hematopoéticas, elas estão no estado de pancitopenia. Então, eu tenho todas as NIAs que você falou aí. Eu tenho leucopenia, eu tenho neutropenia, eu tenho plaquetopenia. Eu estou aguardando um transplante de medula óssea. E a importância desse congresso e desse simpósio, dentro desse congresso, ela deveria ser colocado mais em evidência, porque são coisas que as pessoas desconhecem.
E, por causa desse congresso, eu conheço hoje a importância do tratamento odontológico antes, durante e pós o transplante. E, por meio desse conhecimento que eu adquiri nesse simpósio, há 2 anos atrás, quando eu era apenas participante, hoje eu trabalho no congresso como membro do paciente, comitê de pacientes da Abrale, né? Hoje eu sou membro, e eu consigo ajudar pessoas que fazem parte do grupo de síndrome mielodisplásica que eu faço parte, levando essas informações para essas pessoas. Eu tenho duas coisas a pontuar. Em relação... Eu vim para São Paulo para fazer meu tratamento aqui. Eu sou da Bahia. A Bahia não faz transplante de pessoas não aparentadas, infelizmente. Então, eu tive que procurar outro centro. Então, eu me encontro aqui em São Paulo. E, desde então, depois, pós-congresso, eu fui procurar um dentista, porque a minha saúde bucal não estava... Eu precisava saber se ela estava boa para fazer o transplante. Mas isso não foi dito a mim em nenhuma consulta com o hematologista. Eu só passei a ter conhecimento nesse simpósio, e nesse congresso. E, nesse congresso, participando, eu tive um dentista que levantou, deu seu cartãozinho para mim e disse: me procure. Eu vou ver a sua saúde bucal como está. Porque eu vim assim, muito iludida. Venha para cá, para o hospital, porque você vai ter uma equipe multidisciplinar que vai te acompanhar. E aí eu vim em busca dessa equipe multidisciplinar. Só que, quando eu cheguei, essa equipe multidisciplinar não existia. O meu médico disse: você precisa de um dentista, mas você vai procurar o dentista lá fora. Isso, gente, não é para todo mundo. Dentista é um... Oi? Desculpa, por uma questão ética, eu não vou te falar agora, tá? Mas é um hospital de ponta e é muito bom. Mas ninguém me explicou que esse tratamento multidisciplinar ele só acontece quando você está internada e que lá, se a sua saúde bucal não estiver boa, você vai ter acesso ao dentista. Mas a gente não vai esperar estar internada para fazer o transplante, né, para poder ter o dentista. Então, eu fui em busca desse dentista que é especialista em paciente oncológico, porque precisa ser. A minha plaquetopenia é de 27 mil. Eu estou com procedimentos na minha boca para fazer, que eu não consigo fazer porque a plaqueta é baixa. Então, o que é que tem que fazer? Eu tenho que ir para o hospital, tomar plaquetas, sair do hospital e ir direto para o dentista, para concluir o procedimento. Porque, se não for assim, não acontece. Não é verdade? Então, eu quero chamar a atenção dessas coisas, para que essas coisas fiquem cada vez mais claras para o paciente que precisa fazer transplante. Entendeu? E quero aproveitar que eu estou falando e que vocês falaram em transplante de medula óssea. Eu estou cadastrada no REREME, que é o banco de quem necessita da medula, e convido vocês, jovens dentistas, que eu estou vendo aqui, que têm entre 18 e 35 anos, para se cadastrarem para ser doador de medula óssea. Vocês viram aqui, elas falaram, é um procedimento simples, né? Você faz o seu cadastro no Redome, você pode doar medula e ajudar a salvar vidas. Terceiro sábado de setembro é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Então, estejam convidados, ajudem a salvar vidas. A minha está aqui, esperando por um de vocês. Como muito você chama obrigada. mesmo? Sandra Mabel. Sandra, muito bem colocado, Sandra. Eu acho que essas iniciativas, né, nem sempre a gente tem oportunidade de ir em congresso, que a gente consegue ter o profissional de saúde, o paciente junto. E é a hora que a gente se une que, de fato, a gente vai fazer essa comunicação chegar em todo mundo que precisa. A gente tem a nosso favor as redes sociais hoje, então a gente consegue colocar informação, e aí um paciente olha, e aí a gente cobra do médico, vocês cobram do médico, cobra, né, de todo o hospital, então vira uma cobrança saudável, né? E que é assim que a gente vai fazer com que todo mundo tenha acesso ao que vai fazer diferença, né? É isso que a gente tem que batalhar. Muito legal e parabéns aí pela sua força. Você vai achar o doador. O aviso. Então, gente, antes da gente finalizar aqui, eu tenho alguns recados importantes. Primeiro, que é um recado do Oncoensino,
né, que vocês iam colocar aqui, ó, com muita alegria, o OncoEnsino está celebrando aqui no Congresso o pré-lançamento do seu novo curso de pós-graduação. A gente já gravou um curso do OncoEnsino de odonto, tem vários profissionais de diversas áreas, é muito bacana o que a Abrale faz. O curso Cuidado Integrado e Multiprofissional em Oncologia. Então, tem a proposta aqui, ó, de promover a atuação multidisciplinar nos serviços. O OncoEnsino agora disponibiliza uma formação rápida e acessível para profissionais de saúde em geral, tá bom? É uma alternativa aí aos profissionais que buscam a sua primeira especialização na oncologia e conseguem aí obter um importante diferencial acadêmico. Aproveite aqui para escanear, tirar foto, que vai ter mais informação. E, por ocasião do pré-lançamento, está sendo concedido um desconto de 20% na matrícula e mensalidade. E o cupom e mais informações podem ser solicitados no estande do OncoEnsino durante o congresso. Pós-graduação OncoEnsino, fortalecendo equipes e transformando carreiras. É muito legal essa iniciativa, gente. Quem quiser aí pegar mais informações, enfim, tem diversos cursos. E a outra coisa, recado, é que a gente está falando que a gente vai encerrar aqui, acho que a gente encerrou, é isso mesmo? Já acabou? Passa muito rápido. Então, a gente encerrou aqui o nosso simpósio de odontologia. A gente quer agradecer a vocês todos que passaram a tarde aqui, pessoal do online. É muito bom compartilhar e realmente acho que é uma gratificação e uma realização a mais a gente poder contar com os pacientes, depoimentos, com profissionais e todo mundo que está ali se unindo para buscar e fazer diferença nessa área, né? Vai ter um intervalo agora, né? Depois aqui, lembrando que todo mundo que colocar alguma coisa em rede social, marcar aqui, ó, @movimento todo junto, @movimento TJCC, tá? E lembrando que a gente já tem um encerramento muito especial com o Cortella, que é a última palestra para finalizar aqui esses dias de congresso. Obrigada a todos e uma boa tarde.